O nome do nosso trabalho é a influência da concentração do material particulado nas internações hospitalares de crianças por doenças respiratórias, uma revisão sistemática. Atualmente, cerca de 50% da população mundial reside em centros urbanos, que estão potencialmente sujeitos a níveis crescentes da poluição atmosférica. A correlação entre a poluição do ar e o risco de doenças do sistema respiratório, principalmente em crianças, torna-se cada vez mais evidente. De acordo com a legislação brasileira do CONAMA 491/2018, o material particulado, PM, é um dos principais poluentes atmosféricos, e o que define a magnitude do risco do PM à saúde é o tamanho da partícula e o tempo de exposição. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi realizar uma revisão sistemática acerca da influência da concentração do material particulado nas internações hospitalares de crianças por doenças respiratórias. Foi realizada uma revisão bibliográfica por meio de análise e integração da literatura a partir do acesso às bases de dados Cielo, PubMed e BIREM. As palavras-chave utilizadas nesse levantamento foram crianças, qualidade do ar, poluição do ar, internações e doenças respiratórias. O critério de inclusão foi a seleção de estudos do tipo caso-controle, coorte, ensaios clínicos controlados e ensaios clínicos controlados e randomizados disponíveis na íntegra e que abordavam a temática em questão e que fossem publicados entre os anos de 2000 a 2020. E o critério de exclusão foram artigos que não abordavam o tema. Ao todo, foram encontrados 1.236 artigos, e destes, 1.212 foram excluídos após a leitura do título. Foram excluídos também 3 artigos por duplicata entre bases e 1 artigo por duplicação dentro da mesma base, restando no total 20 artigos elegíveis. Diversas variáveis foram analisadas, e o poluente mais citado foi o material particulado, sendo lembrado em 20 trabalhos. Considerando o tamanho aerodinâmico da partícula, o PM10 foi relatado em 60% dos estudos, enquanto o PM2,5 em 45%. Dentre os motivos de internações pediátricas foram citados pneumonia, asma, doenças respiratórias agudas e sintomas respiratórios em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Convém salientar que as produções científicas estão voltadas para as necessidades e demandas locais, em sua maioria no sentido de viabilizar a intervenção prática. Dentre os resultados obtidos, nota-se um interesse em avaliar crianças da primeira infância, tendo como parâmetro de análise para a correlação e associação o material particulado. Quanto à anatomia do aparelho respiratório das crianças, é sabido que elas denotam características as quais facilitam a prevalência de alterações nesse sistema. Em seu estudo, a Lizadé e colaboradores analisaram que a asma é uma das doenças mais comuns na infância, de alta progressão na última década, devido às mudanças do padrão epidemiológico, como o clima e a industrialização. Segundo Moraes e colaboradores, quando as concentrações de PM10 são elevadas, seus efeitos são sentidos no ser humano de uma maneira imediata, afetando a função pulmonar, contribuindo para a hiperresponsividade das vias aéreas. Dessa forma, observa-se uma correlação positiva entre o grau de exposição de crianças ao material particulado com as doenças obstrutivas crônicas, uma vez que as mesmas, além de possuírem uma alteração anatômica favorável às obstruções devido à imaturidade sistêmica, são hiperresponsivas aos estímulos. A pesquisa realizada apresentou limitações importantes, como a heterogeneidade da faixa etária estudada, diversidade das doenças que acometem o sistema respiratório infantil, diferentes tipos de análises estatísticas, inexistência de uma escala de avaliação metodológica para os estudos observacionais. A relevância do estudo para a atuação do profissional incide principalmente nos cuidados da atenção primária, com as crianças, por meio de orientações aos pais sobre os cuidados necessários para a prevenção de doenças respiratórias. Essa revisão sistemática apontou para uma correlação positiva entre o aumento nos níveis do material particulado e o número de hospitalizações de crianças por doenças respiratórias. Entretanto, mais estudos sobre essa temática são necessários.